Graça e paz, irmãos. Hoje estamos aqui junto com os irmãos para desenvolvermos o tema da lição de hoje da Escola Bíblica Dominical. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Vou repetir, Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. O texto de Isaías, capítulo 26, verso 1, nos dá exatamente a ideia do texto áureo do estudo de hoje. Por isso, me acompanhe na leitura que vou fazer para você agora. Naquele dia se entoará este cântico. Na terra de Judá, temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Hoje, então, vamos trabalhar um pouquinho mais sobre este Deus que tem exercido o seu poder na visão de Isaías ao longo da história. E convido você a me acompanhar na meditação de hoje. Pois bem, quando nós, no estudo da revista, encontramos sua explicação sobre a presença de Deus e seu ato, ele, na introdução, diz que a palavra de Deus nos convida a exaltar a grandeza de Deus pelo que ele fez na história do seu povo e em nossa vida pessoal. Isso é um convite muito importante que todos nós precisamos sempre prestar atenção. A palavra de Deus sempre nos conduz e nos mostra, nos orienta como nós devemos exaltar a Deus e a sua grandeza. Até me fez lembrar um pouco do sermão que preguei na igreja no fim de semana passado, falando sobre santidade. Muitas vezes nós falamos sobre santidade, explicamos o que é santidade, mas nos esquecemos que tudo isso devemos fazer para Deus, porque Ele é santo. Então, a santidade que nós ensinamos, vivemos ou queremos vivenciar, temos já um modelo, e este modelo é Deus. Por isso, neste momento, ao pensar que Deus deve ser e é louvado por sua justiça e misericórdia, porque na palavra dele nós encontramos toda a orientação para que isso aconteça. É por essa razão que, em primeiro lugar, a grandeza de Deus é exaltada. E é exaltada na palavra de Deus desde Abraão até Isaías. São 700 anos de ação justa e misericórdia de Deus para com seu povo. Não podemos jamais nos esquecer que, por mais que hajam momentos difíceis, Deus sempre agiu com justiça e misericórdia sobre a vida de Abraão, seus filhos, os patriarcas também, seus descendentes, no período do exílio, no período em que nós encontramos a expansão do povo até antes disso. Nós vemos Deus agindo de forma justa e misericordiosa. Mesmo quando esse povo se afastava, Deus sempre encontrava, corrigia, estabelecia a correção justa, mas sempre dava oportunidade de ser percebida este cuidado de Deus. Deus é grande, ele precisa, ou melhor, ele merece ser exaltado. Na revista, então, quando nós que começamos a fazer a nossa leitura, nós encontramos da seguinte forma: desde os tempos de Abraão, e aqui século XV a.C., já se passaram longos anos, 700 anos de história que nos revelam a forma maravilhosa de como Deus tem dirigido o seu povo por meio da justiça e com misericórdia. Nos tempos mais longínquos, encontramos as narrativas da promessa aos patriarcas, a libertação de servidão do Egito e a revelação junto aos sinais. São as três ações junto aos antepassados aí de Isaías. Essas três tradições são constitutivas para a autocompreensão do povo hebreu e são uma demonstração de como o Senhor tem cuidado do seu povo ao longo da história. Quando nós lemos o texto bíblico, quando vemos a história do povo de Deus, nós percebemos como Deus tem não somente se revelado, mas também tem mostrado a sua grandeza ao seu povo. E essa compreensão afetou a maneira de pensar do povo hebreu. Muitos são os relatos bíblicos que demonstram a proteção de Deus em relação ao povo de Israel. Aqui
O texto na referência da revista fala que é Isaías 26:1, mas não. O texto é Isaías 25:1. O Senhor, ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos de fidelidade perene. Não é Isaías 26:1, mas Isaías 25:1. Os profetas, ou melhor, o profeta Isaías enaltece o nome do Senhor em atitude de reconhecimento à sua grandeza e misericórdia, encontradas na maneira como tem conduzido a vida dos seus filhos. Aí sim você vai encontrar no verso 4 do capítulo 26. O profetismo bíblico nos convida a glorificar o nome do Senhor e testemunhar das maravilhas que Ele tem operado em nossa vida. O seu cuidado para conosco é tamanho que não conseguimos mensurar. A sua providência diária nos anima diante dos desafios que estão postos na experiência cristã. O seu amor é inefável, mesmo diante de nossas falhas e fraquezas. Algo que devemos sempre nos lembrar, que quando lemos as Escrituras, vemos através dos profetas eles glorificarem o nome de Deus por causa do cuidado dele conosco. É um cuidado que não tem como medir. Nós merecemos a punição constantemente e Deus continua a estender o seu cuidado. Sua providência diária nos anima. Sabemos que Deus nos provê de todas as coisas. Por mais que hoje tenhamos passado um dia difícil, sabemos que amanhã a misericórdia do Senhor vai ser renovada. Seu amor é, aqui está escrito inefável, mas não, é inefável. Não dá para poder explicar, ele vai além da compreensão e da situação cotidiana. Pois bem, a grandeza de Deus é exaltada desde as primeiras experiências do povo hebreu e foi sendo desenvolvida através da história daquele povo, sendo extensivo a todos os escolhidos de Deus. Quando lemos ali em 1 Pedro 2,9, vemos exatamente que esta grandeza de Deus, reconhecida e exaltada pelo povo de Deus, também nos foi estendida para que pudéssemos experimentá-la. Essa grandeza está evidenciada nos credos históricos do Antigo Testamento. Gerhard von Rad foi o primeiro estudioso de texto veterotestamentário a chamar atenção para essas confissões. O Gerhard von Rad foi um teólogo, se não me engano, um teólogo alemão, que fez introdução ao Antigo Testamento. Por coincidência, eu tenho este livro. É um livro grande que você tem que estudar bastante, mas é de fácil acesso. E é interessante que realmente ele procura, nos escritos do Antigo Testamento, um credo, ou algumas frases, ou algumas palavras, ou algumas ideias principais que se repetem em todo o Antigo Testamento. E ele as encontrou e ele a apresenta como tese do seu doutorado, justamente mostrando de que a palavra de Deus ela mantém, mesmo com várias histórias, com vários conceitos, com várias experiências, ela apresenta alguns princípios fundamentais que norteiam o pensamento do Antigo Testamento. E aqui no texto de Deuteronômio 26, de 5 a 9, diz assim: "E diante do Senhor teu Deus dirás: meu pai era um arameu errante. Desceu para o Egito com pouca gente. Viveu ali e tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram e nos impuseram uma dura escravidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz, e viu a nossa aflição, nosso trabalho e nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte e braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas.
Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. Deuteronômio capítulo 26, versos 5 a 9. Essa confissão histórica tem como contexto a oferta do dízimo, capítulo 26, de 1 a 4. E contém 3 elementos, aquilo que Volrad, aquele autor, menciona. 3 elementos básicos: o chamado dos patriarcas, o êxodo do Egito e a dádiva da terra de Canaã. Este autor, Volrad, demonstrou que esse credo, esse pensamento histórico, que recita os grandes atos redentores de Deus, foi mais tarde expandido para incluir a criação e a aliança de Deus com Davi. Diferentes formas desse credo histórico são encontrados em muitas partes do Antigo Testamento, e aí estão as referências em Deuteronômio, em Josué, em 1 Samuel, em Neemias, em Salmos e outros textos. Esses credos, que recitam os grandes atos redentores de Deus, foram um dos principais meios que Israel tinha para confessar a sua fé, sendo expressos principalmente com credos de ação, ou melhor, com verbos de ação, como salvar, libertar, julgar e abençoar. Por isso, engrandecemos o nome do Senhor, pela sua grandeza e pelas suas maravilhas que nos tem feito. Amém. Bem, nós terminamos essa primeira parte, esse primeiro ponto da revista, que traz exatamente esta compreensão de que a grandeza de Deus é expressa por sua palavra, e esta palavra se manifestou em elementos básicos. Por exemplo, começando com o chamado de Deus aos patriarcas, quando ele chama para estar com ele, depois libertando os descendentes do Egito, e em terceiro lugar dizendo: agora vou lhes dar uma terra prometida. Pensando um pouquinho desta grandeza de Deus conosco hoje, Deus nos chama para estar com ele, nos tira da escravidão do pecado e nos diz: eu tenho um lugar para vocês. Por isso que nós temos a mensagem do Senhor Jesus incluída nesse processo. E expandido posteriormente essa interpretação, nós temos a criação, que é que Deus é a fonte de tudo, e a aliança de Deus com Davi, que Deus estabelece uma relação com a sua criação. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, além da grandeza de Deus ser exaltada no Antigo Testamento, e podemos dizer também no Novo, nós temos as misericórdias do Senhor são infindáveis. Esta é uma outra afirmação que encontramos no Antigo Testamento. O nosso Deus, com o seu poder, ele, com a sua grandeza, ele merece ser exaltado, mas também precisamos reconhecer que as misericórdias do Senhor não têm fim, são infindáveis. É sempre importante ter isto em nossos corações para podermos enfrentar e suplantar as dificuldades que muitas vezes nós vivenciamos em nosso cotidiano. Convido você, então, a pensar comigo sobre esse pensamento acerca dessa ideia das misericórdias do Senhor, que elas são infindáveis. Veja aí comigo um pouco mais, que está no slide, para que você possa me acompanhar. As misericórdias do Senhor continuam presentes em toda a Escritura, pois Deus tem conjugado seus atos de justiça com sua misericórdia. É importante entendermos que toda vez que Deus executava sua justiça por causa de algum pecado do povo, ele também executava a sua misericórdia. E nós podemos ver então em Isaías exatamente essa realidade, que em Isaías, com o seu julgamento e afirmação, veja, lembrem-se, aí você que está me ouvindo, preste bastante atenção, em Isaías nós estamos encontrando o povo judeu enfrentando um tempo de grande aflição. E esta grande aflição
é causada justamente por causa do pecado do povo, o pecado em ter abandonado, de ter buscado uma nova experiência, ou uma experiência fora da vontade de Deus. Por esta razão, assim Isaías, com seu julgamento e afirmação de julgamento em meio a esta dor, Deus apresenta sua mensagem de misericórdia. A gente vê isso, por exemplo, acontecendo, Deus agindo com justiça em relação a Caim, e por causa do fraticídio, por ele ter matado o irmão dele. Mas Deus é misericordioso e ensina através dali, dizendo, olha, você não vai morrer do jeito que você merece. Ninguém poderá tocar em você. Essa é uma consequência do fraticídio. Mas ali ele vai ensinando sobre a misericórdia dele e como nós podemos experimentá-la. Dessa forma, o Senhor agiu nos dias do profeta Isaías, levando o juízo para o seu povo, acompanhado de infindáveis demonstrações de misericórdia. O profeta Isaías proferiu os oráculos de julgamento contra Jerusalém, capítulo 28, 17. Estes oráculos demonstram caráter teleológico da profecia. O que é isso? O que é caráter teleológico? A palavra teleológico está ligado com propósito. Deus, quando executa, quando faz, quando demonstra a sua misericórdia, quando ele expressa a sua profecia perante os profetas, ele está fazendo isso com um propósito. Não é simplesmente eu vou castigar porque vocês são pecadores. Faz parte do pacote. Porém, junto a este projeto, ou esta ação teleológica, Deus também estende a sua misericórdia. Então veja aí, esses oráculos demonstram o caráter teleológico da profecia de Isaías, que apontaram para a destruição de Jerusalém e o consequente exílio babilônico, como sendo um dos períodos mais difíceis da história do povo de Israel. Mas é justamente dentro desse cenário de juízo e desolação que Deus demonstra a sua misericórdia pelos anúncios messiânicos. Então Deus ali diz ao povo, olha, vocês realmente estão em pecado, vocês experimentarão a partir de agora do resultado do seu pecado e vocês serão punidos. Porém, no tempo devido, o remanescente voltará e deste remanescente vocês verão a presença daquele que é o meu escolhido. No caso, é o Messias num tempo futuro. Ok? As manifestações do Senhor estão demonstradas a partir da promessa messiânica, no capítulo 28 de Isaías. A mensagem é de recomeço, de que o exílio não é o fim, que a vida e a história do povo não serão exterminadas da terra, mas que o Deus de Israel promoverá o renovo. Semelhante à experiência vivida pelo povo hebreu no exílio, em nossa caminhada de vida, passamos por muitos momentos nos quais imaginamos que chegou o nosso fim, que não há mais alternativa ou possibilidade de ser Aqui eu perdi a minha leitura, aqui, me perdoe. Eu vou voltar um pouquinho para que a gente possa continuar sem perder o foco do que eu estava falando. Eu apertei o botão aqui do meu PowerPoint, por isso que vocês estão vendo o ponto seguinte agora, e não é agora que isso vai aparecer. Então, vamos aproveitar a nossa dinâmica aqui. Ok, vamos lá em frente. Então, nós temos aqui as misericórdias do Senhor, que elas são infindáveis, né? Vou ampliar aqui para que você veja e me acompanhe na leitura. E diz assim: dessa forma o Senhor agiu nos dias do profeta Isaías, levando juízo para o seu povo, acompanhado de infindáveis demonstrações de misericórdia. O profeta Isaías proferiu os oráculos de julgamento contra Jerusalém. Esses oráculos demonstram o caráter teleológico do profeta Isaías, que apontaram para a destruição de Jerusalém.
e o consequente exílio babilônico, como sendo um dos períodos mais difíceis da história do povo hebreu, ou do povo de Israel. Mas é justamente dentro deste cenário de juízo e desolação que Deus demonstra sua misericórdia pelos anúncios messiânicos. Capítulo 28. As misericórdias do Senhor estão demonstradas a partir da promessa messiânica. A mensagem é de recomeço, de que o exílio não é o fim, que a vida e a história do povo não são exterminadas da terra, mas que o Deus de Israel promoverá o renovo. Semelhantemente à experiência vivida pelo povo hebreu no exílio, em nossa caminhada na vida passamos por muitos momentos nos quais imaginamos que chegou o nosso fim, que não há mais alternativas ou possibilidades, sendo a desgraça e desonra as únicas condições que nos restam. Mas são nesses momentos que precisamos confiar em Deus, crendo que Ele continua o mesmo, que mesmo que passemos pelos nossos próprios exílios e desertos, o Senhor continua agindo em nosso favor e restaurará a nossa sorte, basta que inclinemos os nossos ouvidos e nos aproximemos dele. Algo que muito se esquece na nossa relação de comunhão com Deus é justamente de que a misericórdia do Senhor pode nos alcançar em qualquer circunstância. E se não aprendermos desta forma, teremos muitas dificuldades. Quando li o texto aqui, até me perdi, fiquei pensando, divaguei um pouco sobre exatamente esta situação, de que muitas vezes nós estamos muito preocupados em resolver de imediato, achando que não haverá solução, achando que não haverá uma restauração, e Deus, no tempo devido, traz a restauração, mesmo que o nosso momento pareça ser de total destruição. O povo judeu o povo de Judá, estava sendo levado cativo, eles iam embora da terra deles, tudo estava sendo destruído, não ficou nada para trás. Eles poderiam dizer, eu perdi a esperança, Deus nos abandonou, mas Deus, através de Isaías, diz, olha, não é o fim, vocês estão sofrendo as consequências dos seus erros, mas eu vou restaurar, eu trarei o renovo. Isso é uma mensagem messiânica profunda para nós, porque é a mensagem da salvação para o nosso tempo. Mesmo que vivamos momentos em que o pranto seja o que nega os nossos dias, Deus tem prometido que nunca nos deixará e jamais nos abandonará. Hebreus capítulo 13, 5. Pois, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar como sobre os meus lugares altos. Aqui, Abacuque 3, 18 a 19. Assim, meus irmãos, confiemos nele, em nosso dia a dia, na certeza de que ele cuida de cada detalhe, pois essa é a promessa que temos na palavra de Deus. Isaías 28, 29. Pois bem, nesse segundo momento falamos sobre a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, cada momento e em cada experiência nossa. Nós precisamos sempre confiar no Senhor e saber de que Ele está cuidando de nós. E devemos confiar cada vez mais na sua vontade, no seu poder. Para isso, então, precisamos, assim como o autor nos revela no estudo que estamos fazendo, as maravilhas perenes, ou melhor, as maravilhas de Deus são perenes. E quando elas são perenes, significa que elas permanecem, elas estarão nos dando condições de compreender cada vez mais a sua vontade. Quando nós lemos na revista, ela traz esse terceiro e último ponto, de que
além da grandeza que deve ser exaltada, além da misericórdia que deve ser reconhecida, precisamos entender que as maravilhas de Deus, sim, são perenes ou eternas. Essa palavra perene ou perenidade é revelada pelo processo de autorrevelação, isto é, Deus revela suas maravilhas permanentemente, eternamente. E nós podemos confiar que Deus jamais nos deixará sem uma resposta, sem uma explicação, sem uma orientação sobre o que devemos nós ser, fazer, falar e vivenciar. Cada um de nós precisa compreender isso para assim podermos vivenciar a graça e o amor de Deus. Amados, a perenidade do Senhor, então, ela é evidenciada por meio do processo de autorrevelação que o Senhor fez de si mesmo na história. A despeito da ideia presente no Antigo Testamento do Deus abscondido, quer dizer, que um Deus que está escondido, que ninguém consegue ver, porque ele é espírito, ninguém vê, Deus se revela de maneira inequívoca nas Escrituras, sendo a mesma o próprio registro, quer dizer, a própria palavra de Deus informa quem é Deus e como ele se revela. É dessa maneira que Deus tem realizado as suas maravilhas no meio do povo, do seu povo, por meio do processo de revelação. Sempre ensinamos em estudos teológicos que Deus se revela de várias formas, como pessoa, na criação e na própria presença do Senhor Jesus. Quando falo pessoa, é esse momento histórico do Antigo Testamento, em que Deus vai falando com as pessoas por sua voz, através de objetos, através de trovões, furacões e por aí vai. Você vê muito isso no Antigo Testamento. Ao longo da história você vai vendo Deus se revelando aos poucos, e ele se revela na plenitude dos tempos através do seu Filho Jesus. Além disso, nós temos a criação, que revela o poder de Deus. Também vemos, por exemplo, na própria Escritura, Deus falando conosco. Vejamos aqui. É dessa maneira que Deus tem realizado as suas maravilhas no meio do seu povo, por meio do processo de revelação. No texto veterotestamentário, um dos meios pelos quais Deus se revela é pelas suas aparições, que são classificadas como teofanias e epifanias, que eu coloquei aí a definição para que você entenda. Teofania é a aparição, a presença de uma divindade ou o próprio Deus. E epifania é a aparição de algo que representa, que o liga. Por exemplo, a sarça ardente, um anjo em nome de Deus. Portanto, são chamados assim teofanias e epifanias. Alguns estudiosos referem a todas as aparições de Deus no Antigo Testamento como teofanias. Outros fizeram a distinção entre teofania e epifania. O teólogo franco-americano Samuel Terrien referiu-se às aparições de Deus aos patriarcas como visitações epifânicas, porque em geral não se acompanhavam de manifestações da natureza, como terremotos, fogo, vento, trovão, fumaça. Essas manifestações da natureza são de elemento identitário das teofanias, como por exemplo a sarça ardente. O estremecimento do Sinai, o chamamento de Isaías. Por sua vez, Klaus Westermann, que é outro teólogo, um proeminente teólogo bíblico e pastor protestante da sua geração, distinguiu as epifanias como sendo restritivas às aparições de Deus para ajudar a resgatar e salvar o povo, e as teofanias como sendo as aparições de Deus com o propósito exclusivo de transmitir uma mensagem. Ok? São distinções que os teólogos fazem dentro da sua leitura e da sua temática, que não cabe uma discussão maior aqui, apenas uma compreensão bíblica ou teológica. Todas as aparições de Deus, mas não somente elas, e também a sua revelação pelos profetas, por meio de narrativas, ditos e visões, nos ensinam que as maravilhas de Deus são perenes. A palavra perene aí pode ser traduzida como eternas, permanentes, aquelas que não
findam e continuam tendo como objetivo alcançar de forma salvífica o seu povo. Portanto, continuemos a fazer uma obra maravilhosa como com este povo, uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria dos seus sábios cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Nós precisamos sempre entender que o tempo passa para nós, mas para Deus continua eterno, e as suas maravilhas serão eternas. Precisamos a cada dia confiar no Senhor as nossas escolhas e as nossas compreensões. Pois bem, numa consideração final que eu quero colocar aqui, é o texto bíblico que se encerra na conclusão, que diz aí que o Senhor nos ajude a entender o seu agir em nossa vida e que possamos testemunhar das maravilhas do Senhor como manifestação do seu poder pela sua misericórdia. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Ele se levantará para compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Felizes são os que nele esperam. Espero que esta reflexão na lição de hoje, da Escola Bíblica Dominical, em que estamos estudando o Antigo Testamento, ou melhor, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, possamos ter compreendido, todos nós. Eu amei muito pensar sobre isso. Que Deus seja realmente louvado nas nossas vidas por sua justiça e misericórdia, porque a sua grandeza merece de nós toda a exaltação. A sua misericórdia é infindável e ele merece ser louvado e adorado por suas misericórdias. E as suas maravilhas são perenes. Ele continua estendendo a nós a sua maravilhosa graça. Ele sempre nos dá a oportunidade de vermos ele agindo. Precisamos confiar, precisamos esperar na misericórdia dele, pois ele se compadeceu de nós e sempre se compadecerá de nós por causa do seu muito amor, porque o Senhor Deus é um Deus de justiça. E ele fará sobre nós o que for necessário para que nós possamos estar preparados para se encontrar com ele. E felizes são realmente os que nele esperam. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e possamos juntos continuar a meditar neste pensamento maravilhoso. O nosso Deus continua sendo um Deus de justiça e misericórdia. Até o próximo encontro, irmãos. Graça e paz, irmãos. Hoje quero compartilhar com os irmãos o texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 20. Livro de Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20, que diz o seguinte. Até rimou, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de haverdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos. Também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Este é o texto de Paulo à igreja de Éfeso, no seu capítulo 6, versos 10 a 20. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com meus irmãos para juntos meditarmos em sua palavra. Agradeço, Senhor Deus, o seu cuidado, agradeço a oportunidade desta reflexão para crescimento. Ajuda-nos a aplicar nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Bem, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, falamos sobre este Deus que merece de nós toda a honra, toda a glória, porque é um Deus de justiça e misericórdia. E na sua justiça e misericórdia, Ele nos tem convidado e tem nos chamado para o crescimento, crescermos tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Lembrando-me da mensagem que ouvi do pastor Jaime no aniversário que ocorreu ontem, no dia de ontem, no sábado, ele falando exatamente sobre Jesus Cristo, a única esperança. E num dado momento ele usou a seguinte frase, que vou resumi-la, dizendo o seguinte: Deus não quer que você fique perdido e nem se perca em suas próprias escolhas. Por isso que ele lhe deu condições de vencer as dificuldades, tendo Jesus Cristo como única esperança. E eu complemento agora, tendo nas suas mãos todas as ferramentas para amadurecer, para crescer. Deus quer conquistar seus filhos de volta para o lar. Ele os quer tanto no seu número, não quer que ninguém se perca, mas também quer que eles tenham qualidade de vida espiritual. Por isso que ele nos oferece Jesus Cristo como modelo, como padrão. Paulo, então pensando nisso, ele nos ensina que existem elementos essenciais para que possamos crescer. Caso contrário, estaremos sempre amargando experiências que nos tragam frustrações. Assim, o apóstolo Paulo, no capítulo 6, do verso 10 a 20, quando ele fala da armadura espiritual para podermos combater o dia a dia, ele estava ensinando a seu filho na fé e a seus filhos na fé, na igreja de Éfeso, a importância de ter sobre si os elementos essenciais para que possamos crescer espiritualmente. E, como consequência, melhorar a nossa condição física também. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, no verso 10, ele faz a seguinte afirmação: fortalecei-vos no Senhor. A nossa força não vem da nossa capacidade individual. Nós podemos fazer alguma coisa por algum tempo, mas sem a presença de Deus, esta força vai se esvair. Por isso é necessário a presença do Senhor nas nossas escolhas, para que a nossa força seja contínua. Por isso, Paulo, no verso 10, começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor, que é
O primeiro elemento, consciência de que a capacidade vem do Senhor, é Ele que nos capacita. Para que haja crescimento espiritual, precisamos ter consciência. Nossa mente precisa sempre estar focada neste pensamento. Eu posso até fazer alguma coisa sozinho, mas em algum tempo isso vai parar. Eu preciso da capacidade permanente e ela só vem do Senhor. Tenha o Senhor como sua fonte de energia, como sua fonte de motivo, como sua fonte de pensamento, como sua fonte de realizações. Então, tudo que você fizer continuará e terá eternidade. Como falamos na lição da Escola Bíblica Dominical, teremos perenidade. Segundo elemento essencial para o crescimento espiritual, encontramos no verso 11. Paulo começa dizendo: revestivos da armadura de Deus. Uma coisa é você, Senhor, estou aqui para que o Senhor me capacite. Outra é você revestir, quer dizer, assumir, e aqui é o segundo elemento, assumir sua condição de representante de Deus. Revestir da armadura é pô-la no peito. É fazer as pessoas verem quem você representa, e você é um representante de Deus. Onde quer que você esteja, com quem você quer que esteja falando. Suas conversas, sua maneira de ser precisa ser revestida do modelo que Deus lhe dá e não das ideias que você tem sobre a vida. Então, o segundo elemento para o crescimento está em você assumir, dizer: eu vou agir de acordo ao que o meu Senhor determina. Eu vou falar os assuntos que Deus me tem ensinado. Eu vou me comportar de acordo ao que o Senhor espera que eu me comporte. Assuma sua condição de representante de Deus. Deus está nos constrangendo o tempo todo, como diz lá em 2 Coríntios 5:20, a sermos seus embaixadores, ser suas mensageiras. Em terceiro lugar, terceiro elemento, é a percepção clara de quem é o inimigo. No verso 12 ele diz: pois não temos que lutar contra carne e sangue. Às vezes estamos em desavença com os nossos irmãos, com alguém da família, com alguém do nosso círculo de relacionamento. E ele fez algo, ou ela fez algo que realmente o deixou entristecido, magoado, revoltado, e é até seu direito de sentir isto. Mas o que você não pode é transferir isto para uma guerra fraticida, uma guerra que vá destruir o outro. O próprio Senhor nos tem ensinado que no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Se o outro não quer ter paz, não significa que você vai fechar a porta para um dia essa paz ser restaurada. A nossa guerra não é contra pessoas. Nós estamos aqui para enfrentar A, B ou C porque eles se comportam de um jeito que nós, biblicamente, entendemos errado. Nossa guerra é espiritual, nós temos um maligno que está nas espreitas por trás de tudo. Nós precisamos usar as ferramentas, as armas de Deus, para que possamos alcançar as pessoas perdidas. Porque se eu usar as armas do mundo, então a minha guerra será contra carne e sangue. É revidando olho por olho, dente por dente. Em quarto lugar, o quarto elemento essencial para o crescimento espiritual está no desejo de resistência. Olha o que o verso 13 diz: possais resistir no dia mal. No verso 13 do capítulo 6 de Efésios, nós encontramos... no verso 13 do capítulo 6 de Efésios: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto é, esta presença de Deus como armadura que me dá fortalecimento, a presença de Deus atuando nas minhas escolhas, vai me dar forças para resistir no dia mau.
quando nós insistimos, leia a Bíblia, quando nós falamos, venha à escola dominical, quando nós dizemos, saia da sua casa para vir à igreja, não é porque nós queremos mandar em você. É porque esse lugar, este ambiente, essas circunstâncias lhe trarão resistência, armadura, proteção. E isso é necessário quando as coisas estão boas, quando estão bem, porque haverão dias maus. Eu fico pensando em quantas pessoas, nesse período de pandemia, que viveram uma vida relapsa mesmo, na sua oração, na sua leitura bíblica, na devoção, na meditação da palavra, na vida da igreja, no participar dos cultos de oração, nos cultos dominicais. Hoje, por exemplo, nós já estamos de volta, mas muitos dos irmãos que estão aí assistindo agora esta mensagem não apareceram nenhuma vez em nenhum culto de oração. Estar presente é vestir esta armadura e ir se ajeitando. Por que razão? Porque agora estamos nos dias bons. Porque nos dias maus, muitos caíram, muitos tombaram, muitos desistiram, muitos enfraqueceram, muitos se divorciaram porque não aguentaram ficar dentro da mesma casa durante tantos dias. Muitos perderam o emprego. Se tivessem, eu digo sem medo de errar, se tivessem estado presentes, envolvidos, participantes em comunhão, dividindo o tempo, buscando oração juntos, os dias ruins seriam ruins, eles seriam muito ruins. Iam trazer muita preocupação, como trouxeram. Mas haveria uma certeza em todo esse percurso: Deus está aqui comigo. Por isso precisamos nos revestir e nos manter nos tempos bons, nos tempos tranquilos, nos tempos em que não estamos em aflição, ainda mais se dedicar, porque quando surgirem os tempos maus, fica muito mais fácil servir e obedecer ao Senhor. Quinto elemento essencial para o crescimento: escolher as melhores ações. Verso 14 a 17 diz, o apóstolo orienta aquela igreja a ter atitudes. Estai, pois, firmes, cingindo com a verdade, vestindo-se da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São escolhas, meu. Tome o escudo, embrace, coloque ele preso no seu braço, pegue a espada, embainhe essa espada. São ações que eu preciso me envolver e executar, porque ao me ocupar com estas coisas de Deus, eu estarei firme na hora que o inimigo atacar, e ele ataca. E ele atacou. E ele derrubou e feriu muita gente. Mas nós que estamos amadurecendo na fé, precisamos cada vez mais nos preparar para ajudá-los e para não deixar que Satanás nos atinja. Lábios da verdade, atitudes de justiça, disposição para boas novas, firmeza de uma fé ativa, consciência da salvação, manuseio da palavra de Deus. São estas 6 ações que Paulo fala aqui dos versos 14 a 17, que é um elemento essencial. Escolha as melhores ações, escolha as melhores palavras, escolha os melhores lugares, escolha os melhores amigos. E esses melhores amigos, lugares e ações estão permeados da palavra de Deus. Elementos essenciais para o crescimento. 6º elemento: manter comunhão constante com o Pai. No verso 18, Paulo diz: orai em todo o tempo.
Não é somente naquele momento do café, não é somente aquele momento que falo que você tem que orar em casa. Orar em todo o tempo, onde você estiver dirigindo, com quem você estiver na rua, a forma com que você estiver se relacionando. Deixe Deus fazer parte da sua história. Converse com Ele, abra seu coração, diga o que passa. Mostre para Ele quem você é e como você está. Ele é um Deus de misericórdia. Talvez ele veja uma coisa muito feia, ou melhor, talvez não, ele verá o que você não quer admitir. Ele dirá para você o que ele já está vendo há muito tempo. Mas você vai ver ao mesmo tempo o olhar de misericórdia dele te ajudando a recuperar-se. Manter a comunhão constante com o Pai, não abra mão disso. E por último, dos versos 19 a 20, sustentar os que são chamados, para que eles possam falar livremente. Se você não pode ir, envie. Se você não pode fazer aquela visita, dê oportunidade para aqueles que são preparados para isso, para fazer. Paulo estava dizendo exatamente isso. Ore para que eu tenha condições. Ore para que eu tenha condições. O Paulo, seu pastor, agora fala: ore para que eu sempre tenha condições de falar para as pessoas. Tudo aquilo que Deus tem me ensinado, tenho aprendido. Não somente para você, mas para aqueles que estão à nossa volta. Porque todos precisam ouvir da mensagem da graça. Elementos essenciais para o crescimento espiritual. 6 passos, ou melhor, 7 passos que nós precisamos dar a cada dia. Tenha consciência de que a sua capacidade vem do Senhor. Assuma sua condição de representante de Deus. Perceba claramente quem é o inimigo. Deseje ter resistência. Se resistir aos dias maus. Escolha sempre as melhores ações. Mantenha comunhão constante com o Pai, com Deus. E sustente aqueles que são chamados. Aqui envolve oração, aqui envolve comunhão e aqui envolve também financeiramente. Tudo isso. E eu tenho certeza que você vai crescer e poderá ajudar outros no crescimento. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã e que possamos estar juntos à noite, adorando ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Até a noite. Que Deus te abençoe. Chuva de bênçãos